Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um MMcast, podcast que dá voz a mulheres empreendedoras, a profissionais da área da estética. E hoje, para quem não me conhece, eu sou o Marcos, eu sou o CEO da Traffic, juntamente com o Matheus. E meu trabalho aqui, nada mais, nada menos, é trazer o que há de melhor no mercado do segmento de estética, para a gente poder tanto compartilhar com vocês o nosso conhecimento da parte de marketing, vendas, captação de clientes, posicionamento de empresas e também trazer as nossas convidadas, né? No caso, hoje, eu estou aqui com a doutora Thaís, ela que é biomédica, uma das aceleradas aqui da Traffic. Eu quero que a doutora Thaís hoje compartilhe um pouquinho do seu conhecimento na área de estética, ela que é especializada na parte estética, harmonização facial. Recém-formada também, né, Thaís? Não, né? Isso aqui não é recém-formada, não. Eu confundi ela. Quanto tempo já de mercado, Thaís? Vou deixar você se apresentar. Muito prazer. Eu sou a doutora Thaís, sou biomédica, já habilitada especialista em estética. Meu foco hoje é em rejuvenescimento, trazer ali a imagem que conecta com o que a cliente quer passar, né? Mas eu já sou formada há 5 anos. Tá vendo? 5 anos no mercado Cometi uma gafe. É porque a gente tem tantas clientes de estética e você parece ser tão, né, novinha, assim, por exemplo, assim, né? É verdade. Deve ter os seus 25, 26 anos, que eu falei assim, ela deve ter se formado agora, mas ela já é cliente nossa já há bastante tempo, né? Enfim, vou deixar a palavra com você, para você conectar. O que você vai passar hoje aqui para as mulheres que estão realizando seus primeiros procedimentos? Vou deixar você finalizar a sua apresentação para a gente poder já entrar no clima da nossa apresentação aqui. Perfeito, eu tô animada. Então, se tem algo que eu posso falar, na verdade, é justamente o que a gente acabou de conversar. Experiência é tudo, né? Experiência, ela é tudo, porque muito difere um profissional que tem uma base acadêmica de um profissional que tem uma base de experiência clínica, que lidou com pessoas, que tem experiência de aplicação. Então, essa é uma das maiores dicas que eu posso falar para as pacientes, de verificar, né, qual é a experiência dessa profissional, qual é o foco dela. Toda profissional vai ter um foco. Ela vai ser especialista em algo. Ela vai se destacar em algo. Qual é o destaque dela? Ela vai resolver aquilo que você precisa? Ela vai sanar a sua dor? Ela tem experiência com isso? Isso é o mais importante, porque senão você vai acabar indo pela multidão e talvez não é o brilho. A pessoa não se destaca naquele procedimento específico e você acaba perdendo o seu tempo, né? Fora outras coisas também que a gente vai pincelando aqui ao longo do podcast. Tem bastante coisa pra gente falar. E aí, passando a voz aqui pro Arthur, ele que é um dos nossos especialistas de tráfego aqui dentro da Traffic. E aí, Arthur, conta um pouquinho aí do seu conhecimento também, se apresente aqui pro pessoal, que é justamente para você, dono de clínica estética, ó, saber que a gente tem uma equipe profissional. O Arthur é um dos nossos membros aqui da Traffic. Se apresente, Arthur, para o pessoal conhecer um pouquinho de você também. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Arthur, sou um dos colaboradores aqui da Traffic, programa de ativação especializado em clínicas estéticas. E hoje eu vou estar aqui, estou compartilhando alguns conhecimentos, sou atual gestor da conta da Thaís também. E hoje a gente está aqui para trocar bastante conhecimento e falar sobre a área da estética em geral. Show de bola. Gente, ó, Arthur, fica tranquilo. Eles gostam de um computador, de gerenciador de anúncio, de criar estratégia. Hoje nós vamos conversar num bate-papo, né? Bate-papo que vai agregar, que vai trazer conhecimento. E pra gente já começar, né, doutora Thaís? Eu já queria te perguntar como foi a decisão de trabalhar com segmento estético? Aonde surgiu a vontade de ter uma clínica, de se especializar, igual você, altamente especializada, né? Onde que surgiu isso? De onde começou esse desejo aí? Primeiro, eu acho que é a raiz de todo mundo que busca essa área da saúde como um todo, porque a estética, ela é saúde. É conexão. Cuidar de pessoa, é ser empático, é ser acolhedor. Não tem como você entrar na área da estética hoje e não querer cuidar do próximo, e não tiver um olhar empático, porque senão, o que você está fazendo lá?
totalmente você olhar para o outro e se ver no outro, ser empático com o outro. Então, quando eu vi que eu sempre gostei muito de estudar. Sempre foi muito meu foco. E quando eu vi que a minha capacidade intelectual poderia estar conectado com a minha capacidade de cuidar, de olhar para o outro, eu falei, ponto, é isso. De todas as áreas da biomedicina, né? Eu acredito que são 32 habilitações que o biomédico ele pode ser. Então, a gente estuda a fundo muitas coisas, mas a estética, ela tem um lugar muito especial no coração, porque ele tem um algo a mais, ele tem um profundo ali que você pode unir pessoas que realmente querem estudar, querem fazer diferente, com você estar com o próximo. Acho que esse é o maior diferencial de realmente um profissional que está preocupado com a saúde da paciente, que está preocupado em fazer melhor todos os dias. É a essência de quem ele é missão, é propósito. Legal. E assim, eu costumo dizer que ter uma clínica estética vai além de só ter uma agenda lotada, de ter vários pacientes ali, que de fato vão gerar um recurso financeiro. Na realidade, ter uma clínica estética de sucesso é onde a gente combina, sim, o propósito de ganhar mais, melhorar de vida, mas devolver para as pessoas a felicidade de se olhar no espelho. Então, a gente, quando hoje começa um projeto com os clientes de estética, a gente também tem esse olhar, né? De o quê? Fazer com que o nosso trabalho também seja representativo para pessoas que vão ser impactadas, devolver essa autoestima, se sentir feliz novamente, se sentir renovada, né? A gente sabe que a mulher, ela se importa muito, o homem também, né? Eu já tenho meus botox aqui, minhas harmonização. Então as pessoas, cada dia que passa, elas querem se cuidar mais, querem se sentir mais bonitas, mais, né? Com a autoestima mais elevada. E a estética eu acho um segmento muito lindo, porque ele devolve isso para as pessoas. E até pegando um ponto, você se lembra de algum caso, de alguma cliente que, sabe, marcou uma cliente que você atendeu e falou, nossa, é esse tipo de feedback, não precisa falar nome, é esse tipo de feedback que fez com que eu, de fato, tomasse essa decisão. Eu trabalho, sim, para ganhar o meu recurso financeiro, mas é isso que eu busco aqui com as minhas clientes. Você tem alguém que você se lembra aí de uma transformação? Eu tenho várias pessoas, vários casos, na verdade. Em 5 anos a gente vê muita coisa. E é exatamente isso que você falou, e eu ainda agrego mais. Porque a estética não é só o que tá fora, ele é o que tá dentro. Então, eu já atendi uma paciente ela é uma paciente que ela estava há 30 anos com depressão. E ela era uma pessoa que não fazia nada sozinha. Por ela ter esse problema de depressão de 30 anos... a família tinha muito medo dela fazer tudo. E ela chegou lá e toda a consulta foi acompanhada. Em determinado momento, a gente foi conversando, eu sempre fui muito acolhedora, eu sempre gosto de conversar, eu amo conversar. Eu acho que a estética, ela não é isso, ela é contato humano, ela é entrega mesmo, é de você preocupar com o outro, o bem-estar do outro. E ao longo do tratamento, além da gente ter rejuvenescido a pele dela muito, né, foi um trabalho muito bonito, foram conquistas, assim, pessoais que eu... Não tem como descrever, não tem preço de procedimento nenhum que pague o ganho que ela teve com esse cuidado, com esse olhar realmente com alguém que importa. E aí ela começou não só a sair sozinha, a fazer as coisas, a viajar, a dirigir, e a família foi ganhando confiança. E lógico que o resultado dela ficou assim, perfeito. O último Natal, ela passou muito feliz, e ela Legal. falando, eu estou olhando no espelho e eu me vejo. Eu vejo aquela eu não vou falar o nome dela, mas eu me vejo ali naquele passado, naquela dor do passado, e eu já não vejo mais aquela pessoa que viveu isso. Eu vejo alguém que superou isso, alguém que passou por cima. E isso, pra mim, é um dos maiores dos ganhos. Legal, e assim, para pensar, né? O tanto que isso marca, né? E isso reforça o propósito, né? Que é, de fato, transformar a vida das pessoas, sabe? E aí, entrando na parte ainda, né? Falando de procedimentos, de transformação,
Conta pro pessoal um pouquinho quais são os procedimentos que você trabalha na sua clínica para todo mundo entender, né? E conhecer ali o que você tem no seu portfólio hoje também ali, Thaís. Então, hoje no meu portfólio é bem focado em procedimentos faciais, né? O único procedimento corporal que eu faço, que é um procedimento que eu amo de paixão, que eu faço há mais de 5 anos, inclusive, que é os vasinhos, que é um procedimento que tem o meu respeito, o meu coração, porque é um procedimento que você vê claramente as pessoas com dores e isso melhorando ao longo do tempo é muito, muito bom e traz resultados muito bons, né? E nos procedimentos faciais, o meu coração, na verdade, é rejuvenescimento, né? É você entender ali qual estratégia você vai adotar, os preenchedores, o Botox, que são procedimentos que, com pouco material, muitas vezes ali, você já tem melhoras significativas. E aí, quando você junta tudo isso e você realmente monta um protocolo para ser seguido, você tem resultados fenomenais. Show de bola. Agora, para aquela mulher que ela não sabe como funciona esse tratamento de vasinhos, a gente aqui tem um conhecimento, a gente já trabalha nessa forma. O que o tratamento de vasinhos faz? Qual que é a transformação que ele traz? Qual a mulher que agora, né, vai dar uma analisada ali, opa, realmente eu acho que eu preciso disso, que às vezes ela nem entende que ela tem, ou que ela tem incomoda, mas ela acha que não tem como resolver. Explica mais a fundo o que esse procedimento faz. Primeiro de tudo, para poder diagnosticar quem tem ou não tem olhou para a perna, tem aqueles vasinhos vermelhos, meio arroxeados? Já tem. Pode entrar em contato comigo, pode agendar avaliação. Como que funciona esse procedimento, né? Ele é por aplicação de glicose nos vasos. E com esse processo da aplicação da glicose, o vasinho ele vai ficando cada vez menor. E qual é a melhor época para realizar esse procedimento? É no inverno, é agora. Como é um procedimento que a pessoa precisa se ausentar do sol, a melhor época para fazer o procedimento é agora. O tratamento, ele se inicia com... Depende de qual vai ser a indicação, de quantas aplicações serão necessárias, tudo isso eu explico. Inclusive, eu explico também como vai se comportar esse procedimento no pós, né? Mas as sessões funcionam de 15 em 15 dias, tá? O resultado é gradual, ele é um tratamento, ele não é igual um procedimento que o resultado ele é rápido, mas ele é muito efetivo e todo mundo que faz fala. Por que que eu não fiz isso antes? Show de bola. E aí, em média, quantos... Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas pegando uma ideia para quem não tem zero de conhecimento, são necessárias ali quantas sessões, como que funciona a média dos protocolos? Tem como trazer alguma dessas informações? Tem. Para quem tem poucos vasinhos, eles ainda estão fininhos, é pequeno, principalmente na região ali lateral do joelho, de 4, 5 sessões dá para se obter um resultado bem satisfatório. Agora, quando a gente traz para pessoas que já têm 20 anos que tá com aqueles vasinhos, tem 30 anos que tá com os vasinhos, nunca olhou, nunca cuidou, ela vai precisar de um pouquinho mais de sessões. Então, assim, entre 8, 10 até 12 sessões. Isso a gente vai analisar caso a caso. É tudo muito individual, porque tem espessura, tem tamanho, tem quantidade. Uma sessão dá para melhorar muita coisa, dá para aplicar muito produto, né? Mas depende de organismo para organismo, para aquele produto, daquela quantidade de sessões fazer efeito. Entendi, legal. Além disso, a gente também tem a parte das harmonizações faciais. Explica um pouquinho de cada procedimento. Pode parecer que assim, mas Botox todo mundo já sabe. Não. A gente vive numa bolha, né? Então, o nosso intuito aqui também é trazer um pouco desses procedimentos, até para que você possa trazer mais clareza do teu conhecimento. Detalha pra gente ali dos outros procedimentos também. Vou começar com o queridinho de todos, que é o mais famoso, que é o Botox, né? O que o Botox vai fazer? Muita gente fala aí que o Botox ele é para poder travar a musculatura. É um engano total. O Botox ele é para relaxar a musculatura. E tem toda uma ciência por trás disso. Não é só aplicar nos pontos, não é copiar e colar e não é Ctrl+C, Ctrl+V. Ele é um procedimento em que a gente precisa entender. Esse músculo ele faz qual movimento? Ele sobe ou ele desce? Eu aplico como? Qual que é a quantidade? Eu tenho que aplicar nele de forma
total ou parcial, ele envolve algum exercício da musculatura facial, então a gente realmente precisa fazer o procedimento com bastante cautela e atenção. A pessoa ela tem que mostrar que ela entende. E o que você vai ter de resultado com a aplicação da toxina botulínica? Você vai ter a minimização das rugas e a paralisação do movimento, tá? É isso que o Botox vai fazer. Então, é como se fosse assim, o Botox, ele é um procedimento que você vai fazer e a pessoa não vai entender que você fez alguma coisa, porque ele não é marcado. A pessoa vai falar assim, nossa, fulana, você tá mais bonita, sua pele tá mais radiante, tá com brilho. E aí, você, se quiser ou não, porque muitas delas não falam. Contar o segredo ou não, Se você quiser contar o segredo, você fala que fez Botox, mas é um procedimento muito natural. E ele levanta o rosto de uma forma muito, muito clara, muito nítida nas regiões que a gente aplica. Uhum. Passando para o segundo queridinho, que é o preenchimento, né? Os preenchedores, eles têm a função de promover volume. Quando a gente vai envelhecer, a gente vai tendo vários processos, tanto de reabsorção óssea, de perda de estrutura, de células que vão se afrouxando. Então, os preenchedores, ele tem toda uma dinâmica, uma tecnologia para a gente colocar volume onde precisa, tirar de um lugar, colocar de outro. Então, esse é o que vai fazer. E onde que a gente vai fazer esses preenchedores? A gente faz no lábio, a gente faz no queixo, o segredo, tá, gente? Muita gente olha assim e vê preenchimento, aí ficou lindo. E aí, quando a gente fala, a pessoa assusta. Mas o segredo é o preenchimento do malar, gente. Preenchimento do malar é um negócio que muito se vê, pouco se fala e talvez causa até uma estranheza para as pessoas, mas é o preenchimento mais lindo que tem. É o que deixa a pele mais rejuvenescida, coloca as estruturas de volta no lugar em muitos casos, né? Uhum. Preenchimento de olheira, preenchimento em uma região também que é muito... que necessita muitas vezes e é pouco difundido, que é o preenchimento temporal. O preenchimento temporal, ele é extremamente importante porque ele é a primeira zona que envelhece, cede e que causa o famoso bigode chinês, que é a causa que todo mundo olha. Uhum. Quando a gente fala do bigode chinês, a pessoa vira e fala assim, mas eu queria preencher o bigode chinês. Mas não começa dali. A gente vai resolver a causa ou a gente vai resolver o sintoma? Então, ele começa desde essa região temporal, que é extremamente importante preencher. Legal. Voltando agora para o meu procedimento que eu amo. Qual? Conta pra gente aí. Bioestimulador de colágeno. Bioestimulador de colágeno é a minha paixão, associado, lógico, com outras coisas. A gente tem hoje vários ativos, inclusive os que estão famosos hoje, que é os regeneradores celulares. Vou colocar assim, né, para ficar um nome fácil de entendimento. Os bioestimuladores, ele não é qualquer bioestimulador que você vai colocar. Você não pode olhar lá um pacote promocional de bioestimulador e falar assim, esse bioestimulador, ele vai ser efetivo para mim? Nada disso. E quem te falou está mentindo muito feio para você. Uhum. Porque cada bioestimulador, por mais que o componente ele possa ser o mesmo, ele não vai entregar o mesmo resultado. Tem diferença, sim, de uma marca comercial para outra. E isso ninguém te conta. Só realmente quem tem experiência de aplicação e vê na prática os resultados que consegue distinguir quais são os tipos de bioestimuladores que vai ser efetivo para você. Uhum. E isso é o mais importante. Então, é você realmente investir em algo que vai te trazer resultado certo. E os bioestimuladores, também volto, é aquele procedimento que você vai fazer e as pessoas não vão entender o que você fez, mas ele vai estar lá. E a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, que procedimento, que você fez? Sua pele tá radiante. É isso. Quando a gente precisa melhorar a pele, a estrutura da pele, a gente entra com os bioestimuladores. Às vezes, em algumas áreas também dá volume, firmeza, mas isso são coisas mais técnicas também. Tudo isso eu explico especificamente no consultório, qual que vai ser o tipo para você, o que nós vamos fazer e se eu vou associar. Tudo isso eu explico na avaliação também. E volto para o quarto, que aí já é um queridinho também dos pacientes, que é os fios. Os fios é maravilhoso, é um procedimento que eu amo e são
resultados, principalmente os fios que levantam o rosto, ele passa a impressão de ser um resultado rápido, mas ele é um processo um pouco mais lento de resultado efetivo. Muito do que tem na internet de antes e depois dos fios, não necessariamente ele é o resultado final. Aquilo ali ele é um processo, porque cientificamente os fios não é apenas uma aplicação. Ele é um tratamento como todos os outros. Então, isso precisa ser desmistificado no universo da estética. Mas ele é um tratamento que ele tem muito a oferecer, ele tem muito a entregar para o paciente e ele fica muito bonito. Tudo que trata a pele, trata a raiz, ele é muito benéfico e muito positivo. Show de bola. E agora, pensando assim, né, desses procedimentos, vamos pegar os mais populares, né? O Botox, o preenchimento, né, da harmonização facial. Existem idade certa, idade mínima? Existe alguma contraindicação que muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento? Existe, e a idade correta, na verdade, para fazer procedimento estético não existe. A nossa legislação, ela pede uma certa cautela e para se fazer procedimento estético em maior de 18 anos. Ponto. Até porque entra em outras questões de documentos e etc, né? Mas não tem idade. A partir do momento que você viu que realmente é necessidade, a gente já pode entrar. Então, esse mito de achar que Botox é quando aparece a ruga, a gente não vai tratar mais só com Botox, a gente entra com outras tecnologias também. Então, é realmente ser efetivo no tempo de ação para a gente ter melhores resultados e você não ter que fazer 2, 3 coisas e ficar refém disso. Porque uma ruga, depois que ela foi marcada, ela não vai voltar para o lugar. A gente vai tentar, algumas revertem, mas a maioria não. Então, a gente precisa tratar isso em tempo hábil. E a idade máxima? Não tem. Não tem idade para você fazer procedimento estético. Mas o procedimento estético, ele só pode ser realizado se você estiver com a sua saúde ok. Então, o que muitas vezes os principais que não pode fazer, às vezes, quando a pessoa tem doenças autoimunes, são várias, mas uma que é muito comum, fibromialgia, a gente precisa ter uma atenção muito grande, porque muita gente tem fibromialgia, não sabe, não é bem diagnosticado, o profissional também não pergunta muito sobre, e aí ele toma lá o medicamento, né? Não vou falar o nome do medicamento, mas ele toma esse medicamento, o profissional não sabe, e aí o Botox dele dura 45 dias. Depois volta e reclama, né? Às vezes, o paciente também já está fazendo outras técnicas sem o tempo de intervalo. Eu tô pontuando aqui as mais diferentes, né? Mas a saúde, ela tem que estar perfeita, não pode ter tomado vacina, não pode estar com nenhum tipo de tratamento oncológico, a pessoa não pode ter uma hipertensão descompensada, diabetes descompensada. Tudo que possa colocar a saúde dela em risco, o estético não pode intervir a zona da saúde do paciente. Então, cada procedimento vai ter pontos específicos, contraindicação de Botox é um, de bioestimulador é outro, de preenchimento outro, e assim por diante. Mas os principais não pode estar com nada descompensado. E todos os medicamentos que a paciente toma, eles têm que ser diagnosticados, listados, né? Os de rotina, de uso diário, e até mesmo anti-inflamatório, relaxante muscular, também tem muita interferência nos procedimentos estéticos em geral. Entendi. Agora, levando nesse ponto, você tinha falado, né? Porque existe um prazo também de duração desses procedimentos. E muitas das vezes, o paciente, né? Ele procura uma empresa, uma clínica só pautada em preço. E aí, muitas das vezes, ele não tem acesso a um procedimento que, de fato, vai ser duradouro pela qualidade do material que está sendo aplicado, né? Conta pra gente uma estimativa de tempo de duração. Vamos pegar Botox também,
e a parte de preenchimentos ali? Qual que é a média ali de um para outro, no organismo normal? A gente sabe que a água, a hidratação, ela influencia muito, a academia também, é um mito, é verdade? Traz pra gente um pouquinho, pra gente entender um pouco mais sobre isso aqui. É verdade. Antes da durabilidade, é extremamente importante a gente entender qual é o estilo de vida desse paciente. O que ele faz? Ele faz atividade física? Quantas vezes na semana? É corrida? Porque corrida, ele é uma anamnese totalmente diferente para a pessoa que corre e a pessoa que faz musculação. A hidratação é extremamente importante, os hábitos de vida, se a pessoa é exposta muito ao sol, inclusive se a pessoa tem olho claro, ele é importante também a gente saber, a gente entender e anotar que a pessoa tem olho claro, porque tem ali uma incidência, às vezes na hora da aplicação da toxina, de forçar muito a região dos olhos. Se a pessoa usa óculos, força também para poder ver né, para ter enxergar a visão, para enxergar. Ali. Isso é extremamente importante a gente entender e pontuar. A durabilidade média aí do Botox é muito complicado, porque depende muito do paciente. Mas eu falo aí de 4 a 5 meses, um resultado significativo. As pessoas também, é importante entender que o Botox, ele não é linear. Não é uma aplicação que ele dá um resultado e aí ele vai ficar o tempo inteiro ali no resultado. Quando der 4, 5 meses, ele vai acabar totalmente. Não é isso. O que a gente fala? Ele começa a movimentar ali por volta dessa marca, desse tempo. Mas ele vai saindo ao longo do tempo. Eu já peguei pacientes, inclusive, de aplicação recorrente de Botox, em que a gente comparando a primeira e a última, antes dele aplicar Botox, não é a mesma movimentação. Então, o Botox sempre ao longo do tempo, ele vai te trazendo esse processo de você não ter que necessitar de tanto Botox ao longo do tempo, né? Se você vai fazendo ali com o espaçamento correto. Já no caso dos preenchimentos, depende muito da área que a pessoa vai utilizar, depende muito do material. É extremamente importante a pessoa sempre entender ali o material que foi utilizado. O cliente ele não vai entender tecnicamente o material que foi utilizado, mas o mínimo que ele tem que ter é a etiqueta do produto. Isso é o mínimo que ele tem que ter. Porque caso ele precise, ele tem as etiquetas lá do produto. Eu sempre pergunto se o profissional pelo menos mostrou para ele a caixa, para ele entender o que foi utilizado. Isso é um mínimo do paciente pedir e do profissional entregar, né? Lógico. Com certeza. O preenchimento labial, eu falo aí em média de 6 a 8 meses, depende da quantidade que é aplicado. Bigode também, 8 meses. Horas que movimentam muito, ele tem uma durabilidade menor, porque movimenta muito. Agora, preenchimentos de bochecha que eu falo no ligo, né? Preenchimento malar. Fica mais fácil. Zigomático, mandíbula ali, 1 ano, até 1 ano e meio, até 2. Agora, o quê? Tem estudos que falam pra gente também, eu entrando com a minha parte intelectual. É isso aí, dá teu posicionamento. Tem estudos que falam pra gente também que esse material ele pode ficar resquícios até 6 anos. Então, cautela. Não é ficar colocando volume atrás de volume, sem necessidade, preenchendo da forma que a pessoa acha que deve ser. Porque às vezes ela começa com uma profissional, depois ela muda para outro, e aí um tem uma linha de raciocínio, o outro tem o outro, porque é sério. É sério a pessoa fazer um preenchimento. Há 6 anos atrás ainda tem o produto ali, por exemplo, uma boa parte dele. A gente tem que ter cautela, tem que entender. Tem que ir aos poucos, né? Porque muitas das vezes a pessoa coloca um pouquinho, aí ela não vê. Na verdade, ela vê, mas ela finge que ela não vê. Sim. Aí coloca mais um pouquinho. E é muito importante o profissional que faz a aplicação do produto conscientizar. Óbvio que ninguém manda na vida de ninguém, todo mundo já é adulto, mas, olha, vamos começar aos poucos, né? Vamos colocar um pouquinho aqui de mandíbula, né? De bochecha, né? Pra gente poder, de fato, ir aos poucos, você começar a se conhecer, porque senão de uma hora para outra você já, né, mudou 100% dessas características, né? E uma coisa que a gente vê muito hoje é que tá todo mundo ficando com o rosto igual, né? Nada contra, cada um faz a escolha que quer, e acho que todo mundo tem que ser feliz. Mas eu vejo nesse sentido também. Pelo menos do profissional conscientizar aquela pessoa
referente ela ir aos poucos. Tem gente que gosta demais, coloque mais. Tem gente que, né, não tem a conhecimento, a concepção do que isso vai demorar para poder de fato sair, ou enfim, né? A primeira vez com contato com isso é interessante e aos poucos, né? E é importante o profissional trazer essa visão, por quê? Porque senão o mercado ele fica bagunçado, né? O profissional, né, que ele só visa o teu dinheiro, ele vai querer colocar 20, 30 ml em você, num protocolo ali de vai colocando, porque dá para colocar até muito mais do que isso. Muito mais. Né? Isso aí é algo para poder dar um start. Só que já faz a diferença para quem não tem nada. Agora, uma coisa, a pessoa vai aos poucos. Não, quer mais um pouquinho? Coloca, você é livre, né? E até pensando nesse ponto, eu queria que você trouxesse um pouquinho, né? Você que é formada biomédica, o que você enxerga hoje do cenário do mercado, o tanto que ele evoluiu, o tanto que ele se profissionalizou e quais são os riscos para hoje, né? A cliente que está começando essa parte, vai colocar um pouquinho, né, preenchimento labial, eu costumo falar, né, que é a porta de entrada ali, né, para as campanhas ali que a gente trabalha, para as mulheres ali que não tem experiência na parte de já ter feito o procedimento, a gente sempre começa com essa parte também de preenchimento labial. Enfim, pensando nisso, quais são os perigos, né, que a pessoa tem de escolher um profissional que não tem a capacidade, e como que você enxerga que o mercado ele vem evoluindo, se profissionalizando a cada dia mais? Então, sobre os riscos de você pegar um profissional sem experiência, são vários riscos. Desde a pessoa incapacitada para realizar técnicas, sobre a pessoa incapacitada de te orientar sobre o procedimento, e até, às vezes, na hora da anamnese, da avaliação. É gigantesco os casos, né, de pacientes que chegam lá que ela tem a queixa do bigode chinês. E aí o profissional, ele normalmente a gente é instruído a falar assim, qual que é a queixa? É a pessoa, bigode chinês. Aí a pessoa, então tá, vamos resolver. Vamos colocar aqui 2, 3, 4 ml no seu bigode chinês, vai ficar ótimo, menina. Só que aí, quando você vai analisar, o rosto da pessoa, do paciente, às vezes já tá flácido, muitas vezes. Ou então já tá pesado. Se eu colocar mais volume naquela região, o que vai virar? A pessoa vai virar aquele do roxinho redondinho. Um fofão? Um fofão. A pessoa tem que ter cautela. E isso é muito comum de você pegar, né? Pacientes assim. Então, às vezes a paciente, ela também briga com a gente, porque ela quer fazer uma coisa, a gente está explicando para ela que deve ser feito dessa forma, mas é mais demorado. Aí ela também não tem paciência. Então, entender realmente o porquê que está sendo falado, de especular mesmo, gente. Pergunte a chave do procedimento. De um sucesso. Pergunta por que tá indicando, por que é aquilo, por que funciona, foto. Pergunta de o que pode acontecer. O profissional que ele tá com aquilo ali na ponta da língua, ele vai saber te responder prontamente. Ele não vai ficar te enrolando. Não é um negócio copia e cola, porque não são perguntas muitas vezes que surgem naturalmente, então o profissional ele tem que realmente saber o que ele está fazendo, o que ele está falando. Fora de você ter intercorrências, mas o principal, a gente vai sempre correr para não se ter intercorrência. Mas teve intercorrência, é o fim do mundo? Não. A gente precisa saber resolver intercorrência. O profissional ele tem a obrigação de saber resolver intercorrência. Ele não pode trabalhar só com um cenário ótimo, porque o que pega realmente um profissional expert e um profissional iniciante na hora do problema, ele sabe resolver, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe por que aconteceu, ele sabe o que precisa ser feito para reverter. E isso é o que é o X da questão. E sobre o cenário da estética, a gente teve muito avanço, né? Antigamente as pessoas... Meu Deus, eu falo que é muito complicado. Antigamente as pessoas aplicavam PMMA sem conhecimento do paciente. Pensa, problema. E a pessoa tem esse problema pro resto da vida. E hoje, graças a Deus, o conhecimento ele foi disseminado.
E as pessoas já têm essa maldade. O PMMA ele não é uma substância que ela é proibida, mas ela é uma substância que é muito delicada de você trabalhar, né? E fora as tecnologias. Antes a gente vinha de um cenário de que era mais, era muito, era fazer tudo de uma vez, era atropelar etapas para se entregar o melhor resultado possível e a pessoa virava uma cópia da outra. E hoje a gente já entendeu que o menos é mais. Qual que é a tendência do mercado? De realmente vir com aquilo que é necessário, nos pontos específicos, porque... É igual, eu volto naquela questão dos 6 anos. Quando a gente vai olhar no rosto de muitas artistas, tem preenchimento que elas fizeram há 6 anos. E se há 6 anos elas estão fazendo várias vezes, e muito, 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 já não tem nem lugar muito para as coisas. Então, a gente hoje tem partido de um pressuposto de que a gente vai regenerar a nossa pele natural. Então, entre os regeneradores, o bioestimulador como uma ferramenta muito natural de resultado, entra com preenchimentos em pontos específicos. O preenchimento, gente, ele é um procedimento maravilhoso. Tem gente que abole, não sei a palavra. Abole, né? Vai abolir a abolição dos preenchedores e eles são maravilhosos. Ele traz um vício para a pele, ele é muito bem-vindo, mas ele tem que ser usado com cautela. E hoje a gente já tem uma consciência disso, tanto dos profissionais, como tendência de mercado e como tendência do próprio estilo de vida. Porque a nossa geração hoje, ela é um estilo de vida, assim, de natural, de prezar mais pela saúde. E que bom que a gente chegou nesse lugar, que a gente entende que nem tudo deve, nem tudo pode, nem tudo é o momento de fazer. Então, esse é o cenário. A gente entra muito com a parte de estímulo de colágeno justamente porque entendeu que a gente precisa regenerar aquilo que a gente tem e voltar realmente a levantar, a estruturar aquilo que foi perdido. E não especificamente só ir colocando coisas. Show de bola. E até pegando um ponto igual você falou, né, que existem profissionais da parte de estética que não dominam o que falam ou que fazem, né? E aí, o paciente chega, atende de qualquer forma, dá um Ctrl+C, Ctrl+V igual faz para todo mundo. E eu levo muito para o cenário hoje do cenário digital, que é justamente o posicionamento que a MM Traffic tem. Por quê? A gente aqui lidar com profissionais da área da estética, a gente busca se especializar e para cada cliente, por mais que seja o mesmo segmento, existem estratégias diferentes, Sim. num momento diferente, para o público diferente. Sim. Então a gente sempre olha também com esse olhar, e esse olhar é o olhar de quem é profissional, igual você tem o seu conhecimento, você tem a sua formação para isso, que é igual a gente da MM Traffic faz também. Quando chega uma cliente do segmento de estética, a gente busca fazer a anamnese do público dela, da região que ela está, né? Para quais são os procedimentos que ela tem como base ali. Então, é um raio-x completo ali que a gente entrega também, sabe? A profissional que ela vai focar no corporal, ela tem um estilo de público. A profissional que vai focar no facial, ela tem um estilo de público. E vocês, como entendem disso e já é autoridade no mercado, sabem muito bem diagnosticar o que o público-alvo dela, onde ele está para poder ser localizado, né? Com certeza. E aí, não para só nisso também, porque entra muito, né? Agora, saindo um pouco mais ainda dentro desse contexto, entra muito ainda também a questão que a gente sempre bate na tecla, né, Thaís? Que é a parte comercial. A gente tem um cuidado muito grande hoje mesmo, né? Antes de estar vindo aqui no podcast aqui gravar com você, eu estava dando um treinamento comercial. Por quê? Chegou o paciente, se ele não tiver um atendimento já de cara acolhedor, explicativo e mostra a percepção de valor daquela clínica, ele não agenda. Ou se ele agendar, ele não comparece. E aí, até levando para esse cenário, né? Hoje, qual que é o reflexo que você já vem sentindo com relação
ao digital, você que, né, começou... Nós fomos a primeira empresa, certo? Que você já fez algum trabalho de marketing? Primeira empresa, confiança, tá vendo? Como é que tem sido a sua experiência agora, né? Você não tem muito tempo que começou as campanhas ali, a gente está começando esse trabalho de lapidação. Como é que foi a entrega do treinamento comercial? Fez sentido? Melhorou? O que você consegue trazer aí também para, às vezes, aquela dona de clínica que está assistindo aqui? Já tentou várias empresas de marketing, nunca teve um suporte, nunca teve algum resultado. Conta um pouquinho da sua experiência para a gente aqui também, Thaís. Então, a experiência tem sido bem positiva, né? Eu vejo realmente que os clientes que chegam são clientes bem preparados, focados ali no que eu preciso, naquilo que eu quero entregar. E eu vou falar que é quase a mesma coisa para dica, né? É quase a mesma coisa de um cliente procurando um procedimento, né? Prova social, experiência, nicho. Não adianta pegar, por exemplo, uma equipe de tráfego que faz tudo. Ele vai fazer tudo? Talvez mais ou menos, mas vai ter um ali que ele vai ter um conhecimento maior. Então, realmente buscar alguém que seja principalmente, né? Não vou falar, né? Mas da região, muitas vezes. Uhum. Isso ajuda muito para ter o conhecimento, né? Sobre a questão da área ali, da localidade, comportamento, cultura. Mas, realmente, prova social, a pessoa está especializada no seu segmento. Show de bola. Agora, da parte de treinamento comercial, né? Você que saiu ali dos seus atendimentos, deu start essa parte ali. Você notou diferença depois que a gente, né, no caso eu entrei, analisei com você as mensagens, analisei as conversas. De fato, isso trouxe uma melhoria? Pode ser sincero, sim ou não, que a gente aqui é sem filtro, tá? Trouxe melhorias. Ainda há passos lentos, mas trouxe muita melhoria. O que eu vejo é que antes do nosso treinamento comercial, eu ficava igual barata tonta. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu faço aquilo outro? E o caminho que você mostrou é um caminho eficiente, prático, rápido e certeiro. Então, eu sei muitas vezes, antes ficava a minha dúvida será que eu não soube agendar o paciente? E aí, quando você entrou com esse treinamento, eu já entendo. Qual ponto ali foi a falha do não agendamento, qual ponto ali foi o sucesso do agendamento. Hoje, para mim, isso é bem claro e entendendo também o que meu cliente precisa e o que eu preciso fazer para que se tenha esse agendamento. Show de bola. Isso é um ponto, né? Depois até trazer um pouco do Arthur, que é igual eu falo quando eu tô dando um treinamento comercial para a clínica estética. Eu quero que ela entenda que o processo de agendamento ele é dividido em blocos, né? Tem o primeiro bloco, tem o segundo bloco, tem o terceiro bloco, tem o quarto bloco. Igual você falou, agora eu sei o caminho, eu entendo o caminho. Quando aqui não funciona, eu mudo esse script, porque você sabe em qual etapa você está com aquela cliente. Então isso traz clareza, porque só te mandar um script, você copiar e colar, ele vai funcionar com umas pessoas e com outras não. Então, você ter a consciência justamente do treinamento comercial que eu empenho em trazer para as minhas clientes aqui é mostrar para ela como funciona a estrutura do agendamento. Porque muitas das vezes, só rodar uma campanha, trazer clientes ali, ele não é suficiente. Por quê? Porque é muito dos 50-50. 50% é responsabilidade da empresa que essa clínica tem contratado, as outras 50% é da contratante, né? Pegando nesse gancho, agora falando um pouquinho das campanhas de marketing, né? Das campanhas ali de tráfego aqui, passar a bola um pouquinho aqui pro Arthur, né? Arthur, o que você enxerga hoje, né? Do cenário, do segmento de estética, que você já analisou, né? Que você pode trazer de direcionamento. Muitas das vezes, né, essa profissional dessa clínica estética, ela tá com uma empresa de marketing que ela não entende, né, que não traz um bom resultado. Quais são os pontos ali que é interessante passar para essa profissional para ela entender se de fato ela está tendo um bom atendimento, se de fato essa empresa tem conhecimento ali no segmento da estética? O que você poderia trazer de dica ali para aquelas profissionais analisadas que elas já têm hoje ali? Vamos lá. O mercado realmente está crescendo muito, tá tendo muitas mudanças. Vocês até chegaram mesmo a falar bastante. Um ponto que eu vejo que hoje em dia a humanização desse nicho, não somente da estética, em outras áreas também,
Mas a humanização é um ponto que tá pegando muito, tá? Hoje em dia as pessoas não gostam mais de ver aquelas coisas muito elaboradas, até mesmo dentro dos criativos, a gente já fez testes, já foi validado já, que isso não funciona mais tanto, igual funcionava antes, tá? Então, por exemplo, hoje em dia se a gente subir um anúncio de um botox, de um preenchimento, e for aquele anúncio que tem muita copy, um anúncio que tem um design muito elaborado, não chama tanta atenção mais da mesma forma que hoje em dia chama um antes e depois da gente colocando. Algo mais simples. Uma foto real, uma cliente real, um feedback real, né? Isso, as pessoas realmente cansaram de ver o banco de imagens. Muitas pessoas pegam um banco de imagens, colocam, fazem o criativo, colocam o preço lá às vezes e somente isso. E hoje em dia isso não chama mais atenção. Então esse é um ponto muito importante de hoje em dia estar focando, estar vendo se realmente a empresa está acompanhando esse crescimento do mercado e essas mudanças que está tendo hoje em dia. Legal, e assim, o segmento da estética, né, Thaís, é um segmento que, assim, ele inova muito, né? Direto sai um procedimento novo, sai um tratamento diferente, uma maneira de manejar aqueles injetáveis de uma forma diferente, porque agora a gente tem um estudo que está avançando. Eu acho que é importante, né, essa profissional se manter atualizada no segmento, porque o segmento da estética é um segmento que ele acompanha a tecnologia. O que lança de tecnologia no mercado, talvez de uma matéria-prima diferente, talvez de um composto diferente ou de uma técnica diferente, faz todo sentido para o resultado. Por exemplo, você trouxe aqui até eu já ouvi muito disso, tá? Aqui o meu papel é escutar. Mas tem profissionais da estética que falam que o Botox ele trava a musculatura. Outros relaxa. Por que é importante essa profissional se manter atualizada? Porque às vezes ela teve essa concepção de 5, 10 anos atrás e isso já mudou. Qual que é a sua opinião referente à evolução do mercado e por que é importante essas profissionais se manterem atualizadas? Traz a sua ideia aqui com relação a isso também, Thaís. A importância de se manter atualizada é porque, primeiro, que o consumo muda, o organismo muitas vezes ele se adapta também. O mesmo eu que estou há 5 anos no mercado, a durabilidade do Botox de quando eu comecei não é a mesma de agora. A durabilidade de um procedimento, a visão de mundo de 5 anos atrás não é a mesma de agora. Até mesmo porque a anatomia, a fisiologia, a própria manipulação desses produtos, ele vai mudando, né? O que o organismo tolera, o que ele não tolera, também muda. Então, por isso que a gente sempre precisa, o profissional injetor, o biomédico, da área da estética no geral, ele precisa estar acompanhando a ciência, ele precisa estar acompanhando as evoluções e também tendo conhecimento pleno ali dos produtos que ele está utilizando. Porque tem muita gente, por exemplo, que pega o produto só... eu conheço de preenchimento. Ok, parabéns para você que conhece de preenchimento. Mas você conhece daquela marca? Você sabe como é que aquela marca comporta no organismo da pessoa? Qual que é o BDDE dela que a gente fala que é uma taxa ali de quão puro o preenchedor ele é. Ele conhece o BDDE daquela marca e daquela outra. É mais fluido? É mais viscoso? É mais coesivo? Então, tudo isso é extremamente importante. A pessoa ela não pode ser engessada. Não é igual, por exemplo, vou falar assim... eu não conheço, tá, gente? Mas no direito, a gente tem a Constituição ali, né? Tem as leis, e aí você segue aquelas leis, porque é baseado na Constituição. A estética, ela não é assim. Ela inova o tempo todo, ela muda o tempo inteiro, e você tem que, o tempo inteiro, estar agregando conhecimento para você, para o cliente, e até porque as intercorrências também mudam. Tá? Então, as intercorrências que às vezes poderiam acontecer em um Botox há 5 anos atrás, não é a mesma de agora. Eu já peguei... Traz um exemplo pra gente dessas intercorrências, pra pessoa ali entender mais claro. Por exemplo? Por exemplo, eu já peguei intercorrência da pessoa no Botox ali, que ela teve espasmo muscular. E aí, essa interação do espasmo, ela é em bula.
mas ela não é tão fácil de acontecer. Só que muito próximo da época do Covid, isso começou a ficar mais rotineiro, esse espasmo muscular. Ou seja... Na região aplicada? Na região aplicada do Botox. É uma intercorrência que é presente em bula, mas ela é muito pouco presente na bula, tá? Mas ela é aquele 0,5%. Tá? E ele pode acontecer, só que antes era 0,5%. Agora já tem uma incidência maior. Entende? Uma incidência maior, vamos supor que subiu para 1%. Mas o que antes era meramente ilustrativo, agora a gente pode ter uma incidência um pouco maior disso, e o profissional ele precisa estar atualizado com as técnicas do momento para evitar que isso aconteça. Antes, a reconstituição, por exemplo, da toxina, ela era de uma forma. Agora a gente precisa de outros cuidados sobre esse material. Show de bola. E você também pega muita correção da parte de... você foca nisso, né? Porque também é um outro nicho, também atende outras dores ali também, apesar de mesmo nicho, mas atende outras dores. Na parte de correção, dessa parte de harmonização, a retirada de algum excesso de procedimento, você faz esse tipo de trabalho também ou não? Não. Só se for algo que é uma coisa muito urgente e eu, como profissional, não posso negar a intervir. Porque eu sempre vou indicar profissional e em quem fez. Por quê? Porque ela sabe onde aplicou, que material que foi. Sem esse tipo de conhecimento, até juridicamente é contraindicado. Eu não posso negar o atendimento caso a pessoa esteja em algum ponto crítico, mas se não é um ponto crítico, eu não pego. Show de bola. E esse é o recado para você. O mundo da estética tem muitas opções de profissionais, de valores e de graduação. É importante você que está buscando hoje uma clínica estética, você precisa entender que não é brincadeira. Não é porque todo mundo faz que eu vou escolher a mais barata e vai dar certo também. Então, você entender que existe critérios. E vamos ser sinceros, a matéria-prima não é barata, né? Não. Se você for pegar para quem é o profissional, comprar 1 ml de um ácido, por exemplo, não é barato. E aí para pensar, a pessoa tá te cobrando, tá? Presta atenção, 40%, 50%, 70% abaixo da média do mercado. Você acha que ela tá aplicando um material de qualidade no seu rosto? Essa fica a provocação. Por que eu trago essa provocação? Porque o mercado também, ele tende a ser tão amplo que ele chega a níveis de se próprio de se canibalizar, né? Todo mundo querendo morder o do outro. Sendo que as clínicas, de fato, que tem um posicionamento que atende com qualidade, que tem um material de qualidade, que tem profissionais, de fato, competentes, muitas das vezes ela fica assim, eu tenho que fazer promoção para mim conseguir vender. Não, a gente tem que posicionar de maneira diferente, estratégica. Por quê? É fazer o cliente ideal também entender que existe um custo para se ter um procedimento com material de qualidade, com um profissional que se profissionalizou para fazer esse trabalho, né? Enfim, quero que você passe algumas dicas, tá? Pra mulherada, pros rapazes, pros jovens, cuidar da sua pele, né? A gente sabe que existem alguns mitos, passar o sabonete tradicional no rosto resseca, enfim. Passa pra gente aqui, pra quem tá de casa agora, conhecer um pouquinho de como ter um cuidado com a sua pele, uma rotina de cuidado. Eu vou ficar até anotando aqui pra mim poder já aplicar, né? A partir do dia de amanhã lá em casa também. A primeira dica que eu posso falar é: identifique qual é o tipo da sua pele. Ela é uma pele normal, ela é uma pele seca, ela é normal mais acneica, ela é seca mais acneica, ela é muito oleosa. Identificou? Aí realmente tem um universo sobre isso. Tem produtos para pele normal, tem produtos para pele oleosa, tem produtos para pele seca. Em todos os tipos de pele, hidratação, proteção contra raios UV,
tá? Protetor solar, muitas clientes me perguntam qual protetor solar você indica? Eu indico o protetor solar que vai se adaptar a você, ao seu tipo de pele e que vai te dar conforto, porque não adianta eu falar com ela um protetor solar que é muito oleoso para a pele dela e ela não adaptar, ela não usa. Eu prefiro que ela use o que ela melhor adaptar. Claro que tem protetores, por exemplo, que são melhores, mais conceituados, e tem protetores que são menos conceituados, mas a pessoa vai ter a proteção dela, né? A não ser em caso de melasma, que aí realmente é um caso de que tem que ser um protetor específico, tá? Segundo, hidratação, gente. É clichê, mas é verdade. A hidratação, a alimentação, os nutrientes, né? A pessoa que muitas vezes agora a gente está num mercado, né? De saúde em que as pessoas correm muito, fazem muita musculação. E os sinais, eles aparecem ali bem de levinho. E as pessoas acabam deixando isso para depois. Quando a pessoa faz muita atividade física, ela se exercita muito, treina muito, a absorção dela de gordura vai ser muito mais acelerada do que o de um indivíduo normal. E o que isso vai acontecer? A pele vai ficar flácida rapidamente. E isso não é com muitos anos, não. Com 2 anos, a pessoa você consegue ver uma diferença nítida. Então, não deixar de se cuidar quando você faz muita atividade física. Além de muito cuidado também, isso é um pouco da estética também, porque eu já vim do corporal, muito cuidado com os termogênicos que vai utilizar, com os anabolizantes que vai utilizar. Isso pré-treino, que eu tomo pré-treino, entendeu? Tem muitos que são muito bem-vindos, tem muito a agregar. A gente precisa pensar aí na sobrecarga disso, né? Pra não ter nenhum acúmulo aí nos rins, no longo prazo. Porque agora a gente tá tomando um monte de coisa, tá maravilhoso. Depois a conta chega, né? Depois a conta tem que fazer um acompanhamento. Tem que fazer com acompanhamento. Não tem jeito. E tem várias outras dicas, mas... Aí tem que seguir o seu perfil, né? Fala o seu perfil do seu Instagram aí, o pessoal já conhecer. Vou dar um spoiler pra vocês. As minhas pacientes, né? Acima de um X valor, lógico, porque não vai ser pra todo mundo, elas vão ganhar especificamente tudo isso que eu estou falando, específico pra ela. O procedimento que é indicado pra ela, o ativo que é indicado pra ela, todo o cronograma de tratamento dela vai estar dentro desse documento. E eu só vou entregar, lógico, para algumas pessoas que são pessoas que eu entender ali que ela necessita. E, lógico, em algum momento eu penso em vender, mas aí eu... Por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto é uma ajuda ali. É uma ajuda, é um guia para a pessoa. Legal. Onde é que está localizada a sua clínica hoje, doutora? Hoje eu estou localizada no Eldorado, né? Próximo ali à avenida, na Rua Inglaterra, 685. Próximo a João César, que é a avenida principal de Contagem. Ela tá muito bem localizada. Legal, show de bola. E aí, Arthur, para a gente poder falar mais um pouquinho aqui das campanhas de marketing, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho agora da visão ali, né? Por exemplo, esse tipo de campanha dá mais certo, dá menos certo. E aí um exemplo, vale a pena fazer um tráfego ali para posicionamento, né, do perfil daquela pessoa nas redes sociais? Qual que é a importância da gente também não só focar na captação de clientes, mas trabalhando também, né, o posicionamento através de campanhas de reconhecimento de marca? Conta um pouquinho aqui para o pessoal também ter esse conhecimento também, Arthur. Sim, vamos lá. Essa parte do reconhecimento é muito importante nesse mercado, tá? Porque, querendo ou não, realmente você tem que construir realmente uma autoridade desse profissional que a gente tá anunciando e tá fazendo esse anúncio, certo? Então, eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, não só na parte do tráfego, de mandar leads para a pessoa, mas sim fazer esse trabalho de levar as pessoas através do Instagram dela. Porque, querendo ou não, quando a gente tá subindo um anúncio, quando a gente tem uma campanha, o fluxo dentro do Instagram, ele aumenta automaticamente. Então, pode ser que uma pessoa viu o seu anúncio, não mande uma mensagem lá na hora, mas entre lá no seu Instagram.
Então, ver os antes e depois que você já fez, os feedbacks que tem lá no seu Instagram, ver se você é uma pessoa que aparece muito nos stories. Hoje em dia o pessoal gosta muito de ver realmente o seu dia a dia, nem só os procedimentos que você faz, os resultados que você traz, porque acaba ficando um pouco cansativo para essas pessoas também. Tá? Então é muito importante de ter esse trabalho dentro das redes sociais, para a gente conseguir aumentar essa autoridade e, querendo ou não, conseguir captar essas pessoas um pouco mais para frente. Tá? Então, sair um pouco somente da captação de lead e realmente fazer esse trabalho de autoridade. Tá? Legal. E aí, sabe, Thaís, uma coisa que eu sempre gosto de trazer, a pessoa fala assim, né? A dona de clínica estética fala assim, eu não sei produzir conteúdo, eu não sei produzir story, eu fico perdida. É muito simples. Uma dica prática para você conseguir produzir conteúdo de maneira natural e de maneira que, de fato, vai engajar as pessoas. Primeiro ponto, compartilhar a rotina. Como que a gente compartilha a rotina? Hoje você está aqui no nosso podcast, tô aqui, vou produzir um podcast hoje, amanhã você está fazendo outras atividades, então um pouco da sua rotina. Depois, um pouco do seu hobby. Então, todo mundo tem um hobby que pratica pelo menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou todo dia, pode ser academia, qualquer outra coisa do tipo, né? Então, compartilhar os seus hobbies. E depois também entra compartilhar aí um pouco da sua opinião. E não precisa ser opinião política, nem de A, nem de B, não. Sua opinião sobre alguma coisa. Por exemplo, né? Você foi num supermercado, você foi muito bem atendido para aquela caixa daquele supermercado. Compartilha a sua opinião. Nossa, hoje, como que as pessoas que de fato são felizes no seu emprego, elas conseguem proporcionar, né, que o cliente volte novamente, né? Hoje eu fui no supermercado de manhã e aí eu fui muito... É a sua opinião sobre alguma coisa, sobre o mercado, sobre o mundo, sobre... Enfim. E, para finalizar, o conteúdo técnico. Então, essa parte que eu trouxe, você não vai ficar compartilhando isso no seu feed, mas você vai trazer isso para os seus stories. Por quê? Porque isso faz uma salada mista. Ora, de fato, seu conteúdo ele vai ser chato, de conteúdo de todo mundo, ficar só falando da mesma coisa o tempo todo. E aí você tem o leque ainda de compartilhar seu hobby, que outras pessoas vão conectar com o teu hobby também. Ora, a sua opinião, né? Sobre determinada coisa, sobre determinado assunto, né? Não precisa ser polêmico para compartilhar a nossa opinião. E depois, conteúdo sobre aquilo que você faz. Então, isso é uma dica que as pessoas podem, tipo assim, para ontem começar a produzir conteúdo. A gente não precisa se maquiar para poder aparecer nas redes sociais. Porque cada dia que passa, igual o Arthur falou, é mais a vida real que conecta com as pessoas. Então, a produção de mídia para dentro de uma rede social, na minha opinião, ela tem que seguir esses pilares. Porque, às vezes, a pessoa enjoou do seu hobby, mas ela gostou da tua opinião e ela continua permanecendo ali e vice-versa. Então, ter essa salada mista ali, ela é muito importante. Até pensando agora da parte de marketing, né? Você enxerga que, de fato, dá para crescer uma clínica de estética hoje, em 2025, sem um trabalho de marketing? De fato, dá para viver só de indicação, uma profissional que tem uma clínica de estética ali, conseguir ter resultados expressivos? Eu falo alguém que nasceu no nosso século aqui, né? A pessoa que já está há 20, 30 anos ali no segmento, de fato, ela formou uma cartela muito grande. Mas, na sua opinião, qual que é a importância do marketing, das campanhas, dos anúncios para uma clínica estética hoje, Thaís? Toda a importância, né? Não tem como você hoje não ir para o digital, né? É uma tendência de mercado. Inclusive, saiu um estudo em que hoje a busca do TikTok, ela é como se fosse um Google para as pessoas. Não tem como você não estar posicionado no digital, não tem como você estar no digital. Hoje não existe mais, até existe, mas o seu cartão de visita é o seu Instagram, o seu panfleto é o seu feed, a sua rotina ali é o que vai realmente fazer você se diferenciar dos outros, né? Eu confesso que nessa parte de marketing não é o meu forte, por isso que o Arthur tem me ajudado muito, né, Arthur? Esse podcast aqui é pra gente abrir alas também, pra gente ganhar velocidade, né, Thaís? Exatamente, porque essa questão da rotina, eu sou uma pessoa totalmente...
não sou muito de não era tanto de consumir tanto as redes sociais, não no nível, e nem de ficar postando as minhas coisas. Eu até via das pessoas, mas as minhas coisas eu não... Eu era mais assim, discreta. Sim, tá ali todos os stories. Mas agora eu tenho me policiado pra realmente vir e contar e abrir a minha rotina e me posicionar em algumas coisas. E eu sou uma pessoa de opiniões muito fortes. Então, expor isso pro outro, eu tenho tentado fazer isso. Ainda tenho muita coisa para aprender, não sou expert, mas não tem como, mas eu entendo que eu tenho estudado muito sobre captação de clientes e a principal forma é essa, não tem muito tem outras, mas não tem pra onde correr, não. É aquele ponto, né? Qual a velocidade que você quer ir? Tá tudo bem, né? Tu vai chegar em algum lugar, mas qual que é a velocidade que você tem para atingir as suas metas? Exatamente. E até pegando um ponto, eu sempre falo que o mais visto ganha do melhor. Por que o mais visto ganha do melhor? Inclusive para uma clínica estética, isso faz total sentido. Quem é que nunca viu uma clínica, né, começar pequena ali no bairro, só que aquela pessoa ela já entendeu o jogo. Ela posta, ela tá ativa nas redes sociais, ela tá conversando ali com 300, depois 500, depois 2.000 seguidores, depois 10.000 seguidoras. E aí, a profissional que já tá naquele lugar ali há muito tempo, para e olha e fala assim... Eu poderia dar aula para essa menina aí que ela começou, né? Não tem a metade do tempo que eu tenho de clínica e ela ganha muito mais dinheiro do que eu. Verdade. Isso entra muito no quê? O mais visto ganha do melhor. Muitas das vezes, você como profissional tem mais bagagem, né? Ou a outra clínica tem mais bagagem. Mas por ela se expor mais, por ela já entender o movimento de hoje em dia das redes sociais, do marketing, ela vende mais, ela agenda mais, ela cobra mais caro, ela se posiciona mais. Exatamente. Porque no fim do dia, a mulher, né? E existe o público também que frequenta a clínica estética por status. Às vezes ela já nem precisa fazer mais nada. Mas ela quer se reafirmar no grupo dela, no grupo de amigas dela. Então você, dona de clínica estética, a sua clínica estética, você tem que entender que ela tem que ser posicionada e referência. Porque além de atender os padrões de beleza que você oferece com seus serviços, ela é símbolo de status para a sua cliente também. E muitas das vezes você não para observar esse ponto, né, Thaís? Entra até o que o Arthur falou, né? Que muitas vezes o lead, ele não converte ali na hora, mas ele começa a consumir seu Instagram. Tem um estudo também que fala, né, que a pessoa ela precisa te ver algumas vezes para ela entender que você está bem posicionado, entender o seu serviço ou começar a olhar para você. Às vezes ela vai te ver, ela vai ver o seu Instagram, ela vai ver um tráfego seu e aí depois uma pessoa vai comentar com você e ela ficar na cabeça dela o seu atendimento, a sua pessoa, uma hora ou outra é inegável que quando ela estiver procurando o seu serviço, ela vai em você, porque você é a referência, ela te viu, ela te conhece. Show de bola. E aí, pegando esse ponto, você quer ver uma coisa que me mata quando eu vou analisar o comercial de uma clínica estética? Aquele monte de mensagem em bloco, que é aqueles robôs que fica mandando. Aquilo me mata, porque igual a gente tá falando, a cliente então viu o tráfego, entrou no perfil, começou a acompanhar os conteúdos, ver os stories, ver um atendimento super, né, legal, se simpatizou pelaquela profissional, ela decide entrar em contato no WhatsApp. Na hora que ela chama no WhatsApp, bloco 1, bloco 2, bloco 3, robô, digite 1, robô, digite 2. Acabou. Todo encantamento que aquela pessoa teve, ela fala assim, não, essa pessoa, ela é isso aqui só nas redes sociais, porque quando você chama no WhatsApp, o atendimento 100% frio, 100% desumanizado. Aí o que ela fala? É curioso. Mas será que é curioso? Porque todo mundo, num certo nível, também é curioso. Só que pra mim, antes de julgar como curioso, eu prefiro tratar a pessoa como ansioso. Porque se você demora para responder o ansioso, ele se torna curioso. Porque ele chegou, mandou, ficou no vácuo, foi para outro lugar. Entende? Então a humanização, o tempo de resposta, eles são primordiais para uma clínica estética. Porque não adianta ter volume e não ter qualidade, né? Uhum. Pegando nesse ponto, o que você traria, né, para essa paciente que hoje está aí, ó, no seu Instagram, bisbilhotando as coisas, né? Analisando, olhando aqui, olhando aqui.
O que você falaria para essa mulher que se sente insegura de dar esse passo, de buscar, né, fazer um tratamento, seja do bioestimulador, seja dos fios, seja botox? O que você falaria para essa mulher que tá insegura, no sentido assim, nossa, eu já vi tanta coisa negativa desses procedimentos, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico. O que você falaria para poder apaziguar essas vozes ali, né, e encorajar essa mulher a entrar em contato com você hoje, Thaís? Primeiro, o que eu falaria para ela é que por quanto tempo ela vai continuar prolongando aquilo que já era para ela ter resolvido? Primeiro, ela toma atitude. Ela precisa realmente tomar atitude de buscar o resultado, de tratar aquela queixa. Segundo, me conheça. Venha, faça uma avaliação, conheça meu trabalho. Pessoalmente, tem muito essa questão também de conexão. Às vezes a pessoa não se conecta. Às vezes a pessoa não entende o trabalho. Então, é me conhecer. E eu tenho certeza que se ela me conhecer, ela for fazer avaliação comigo, ela vai entender que capacidade técnica eu tenho e me conectar mesmo com ela. E eu tenho certeza que ela dando o primeiro passo, a outra parte eu faço e faço muito bem feito. E ela vai ter um resultado excelente. Show de bola. E aí, pessoal, agora já indo para as considerações finais, até porque a gente sempre separa um tempinho ali pra gente poder fazer alguns criativos, pra gente utilizar esse momento não só para os cortes, não só para os nossos ouvintes acompanhar. Você tem alguma consideração que você queira trazer? Alguma coisa que talvez eu deixei de perguntar e tava no seu radar para poder trazer de informação, Thaís? Deve ter. Deve ter, agora sumiu. Agora, no caso, sumiu, mas tem alguns momentos que eu falei assim, eu tenho algumas coisas para complementar, mas agora fugiu da cabeça. Fica já o compromisso de, na volta para casa, lembrar disso, botar na planilha e produzir os vídeos de conteúdo. Tá fechado? Fechado. Vou começar a te cobrar com relação a isso, então. Arthur, quer trazer alguma consideração, algum ponto, alguma coisa? Tranquilo. Show de bola. Legal. Gente, então aqui hoje a gente vai encerrando o nosso MMCast, tá? A gente tenta sempre levar de uma maneira diferente, fazer um papo para poder extrair o maior conhecimento das nossas clientes, convidadas também, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. A Thaís, de fato, é uma pessoa com muito potencial, né? Não só pelo conhecimento que ela tem, mas pelo carinho, pelo olhar que ela tem com os clientes. Dá pra ver que, de fato, ela se doa. E você que tá assistindo esse podcast, ó, vai ter várias clínicas aqui. Eu tenho certeza que você vai conectar com a doutora Thaís também, tá? E aí, Thaís, quero agradecer a sua disponibilidade, né? Parar a sua agenda, parar a sua vida para aceitar esse convite nosso, que inclusive eu fiz quando eu fiz a reunião a reunião de apresentação inicial com você. Falei, e aí, você topa um dia participar do nosso podcast? Eu acho que você falou que, vou analisar, não foi? Ou eu tô mentindo? Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou falar nesse podcast? Mas foi muito tranquilo, eu que agradeço o convite, foi um convite assim muito especial, foi muito gostoso, eu não vi o tempo passar aqui, da verdade, e eu amei ter realmente aceitado esse convite. Eu deixo de indicação realmente fazer para todas as coisas, fazer com quem entende, fazer o que precisa ser feito e não fazer mais do mesmo, porque o mesmo tá todo mundo fazendo, é fazer diferente mesmo. Eu acho que vocês estão de parabéns. Essa questão do podcast, eu acho que é um diferencial muito grande do MM, né? São poucos que realmente estão preocupados com todo o contexto da estética. As pessoas muitas vezes estão preocupadas com o tráfego. E preocupar com o que você pagou para se preocupar, ok, você está cumprindo ali. Mas se preocupar com algo a mais é realmente de quem tem propósito, de quem tem missão, de quem sabe o que está fazendo. Com certeza. Obrigada. E obrigado pelas palavras, porque de fato, assim, a gente vem buscando se especializar e fazer investimentos justamente para a gente poder trazer o resultado que o nosso cliente quer.
Mas a gente quer algo a mais. E é justamente por dedicar em abrir um espaço onde a mulher ela pode, né, igual você aqui, você, com as suas falas, você encorajou outras mulheres que vão assistir e vão falar assim, poxa, eu vou me inspirar na Thais também, né? Eu vou ver um podcast de uma doutora, de uma biomédica aqui, suas falas, o carinho que você tem com as suas clientes, isso inspira não só o mundo do marketing, mas inspira outras mulheres a se encorajarem também. Né? Porque não é fácil se atualizar ao mercado, existem várias opções, existem várias coisas. Escutar você que tomou a decisão de seguir pelo caminho da estética pelo seu coração, isso ajuda outras mulheres ali também a se encorajar também e utilizar você como inspiração, né? E aí, Thaís, uma última consideração. Por que eu falo isso, tá? Porque você tomou a decisão de entrar para dentro da nossa assessoria. E, de fato, é uma decisão que dá um frio na barriga. Será que eles são golpistas? Será que vai pegar meu dinheiro e vai sumir no mundo? Porque existe isso, né? Se você não veio por através de uma indicação, você vê através das nossas campanhas que a gente faz. Hoje, né? A gente não tem um longo período de trabalho, mas hoje, com o que você já teve de contato com a MM, hoje, com o que você recebe do trabalho nosso, essa pessoa que está insegura, se ela pode confiar, se é um golpe, se não é, ela pode confiar hoje em dar esse passe, caminhar junto conosco rumo ao objetivo que ela tem? Com certeza. Com certeza. Eu já indiquei, na verdade, para outras amigas minhas, porque é um nicho que você tem que ser realmente muito específico naquilo que você faz, né? Não é qualquer pessoa que tem a mesma visão que tem em um cenário de harmonização facial e vai agregar muito e não é golpe, gente, pode ficar tranquilo. Não é pessoa que tá ali preocupado com o seu dinheiro simplesmente, né, mas em realmente entregar. E às vezes a gente pode ter pessoas que tenham passado por profissionais de tráfego que não foi tão efetivo assim, né, mas eu garanto que aqui na MM, a minha experiência foi de muita entrega, de preocupação, de realmente fazer aquilo que é diferente. Show de bola. E aí, dito isso, a gente finaliza aqui. E aí, Thaís, tem algum desconto para alguma coisa, para alguma cliente que tá vendo aqui, né? A gente não gosta de dar desconto não, mas a cliente sua que tá vindo aqui desse corte da MM, tá? Nós vamos postar compartilhado. Perfeito. Vamos voltar. A cliente que tá vindo aqui desse corte, desse podcast. A gente não gosta de dar desconto. Então, ó, vou falar pra você e pra você, tá? Vai ser essa oportunidade. Tem alguma condição exclusiva pra quem viu esse podcast e entrou em contato com você no Instagram ali? Vou liberar esse aqui assim de última hora, mas como tá tudo bem organizado, vou liberar um cashback pra elas de 20% de desconto. Tá? Pra quem vier aqui do podcast e tem que colocar lá, tem que falar assim, ó, vim do MMCast. Legal! E não tem pra onde correr, vai ter que assistir aí 1 hora de conteúdo aqui pra poder ganhar isso aí. Pessoal, vou encerrando por aqui, quero agradecer, tá? A disponibilidade de todos vocês que acompanhou até agora. Se tiver alguma sugestão, se tiver o interesse também de conhecer o Instagram da doutora Thais, a gente vai deixar aqui abaixo. Se você não segue a gente, clica no botão abaixo que já segue a gente aqui, tá bom? Vai ser um prazer a gente se conhecer também. Obrigado e tchau, tchau.